né? Então, quem está em casa, é a última sexta-feira, hoje é a terceira reunião que estamos fazendo, e Deus abençoando, a palavra está forte, o poder de Deus vai se manifestar, então fique conosco. Nós vamos agora ouvir a palavra, depois vamos orar, e Deus vai abençoar. Salmo 33, abra lá, por favor. É até o louvor. Deus não é mentiroso, é, pessoal? Jamais. Ninguém fala, mas quantas vezes tem pessoas que lá no coração pensam, Deus falou, mas não aconteceu. Não. Quando Deus fala, Ele faz. Amém? No Salmo 33, o versículo é o 9. Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Quando Deus fala, Ele faz. Do jeito que Deus falou, vai acontecer. Amém, pessoal? Então, não duvide. A verdade é que muitas vezes a pessoa fala, pastor, tudo bem, Deus falou, mas já faz tanto tempo. Continue crendo. Se Ele falou, Ele vai o quê, pessoal? Ele vai fazer, Ele vai realizar. E Deus, Ele faz até mais. Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, não espere menos não. Pode ter certeza que Ele tem poder para fazer muito mais. Amém? Olha o que o salmista diz. Salmo 33, verso 9. Ele diz assim, primeira parte, porque falou e tudo se fez. A verdade é que muitas vezes, quando Deus dá uma palavra, aquela palavra vem no momento que a gente está passando por uma dificuldade. E muitas vezes, por estar numa dificuldade, a gente não consegue crer. Não, meu irmão. Aquela palavra que Deus falou não foi só para trazer uma falsa alegria, não. É o que Ele vai fazer. Então, independente do momento que você estiver, Deus falou, vai acontecer. Diga glória a Deus. Só que muitas vezes, ao invés da gente crer no que Ele falou, a gente começa a olhar ao nosso redor, a gente começa a olhar para o momento que estamos passando, a gente começa a olhar para a circunstância e a gente começa a pensar, mas será mesmo? Se Deus deu a palavra, Ele vai fazer. Só que nós temos que duas coisas, prestar atenção e confiar no que Ele fala. Essa semana eu tenho estudado aqui Isaías 46. Vamos lá? Depois eu já volto no Salmo. Isaías capítulo 46, a primeira parte do versículo 10. Então, quando Ele fala, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. O que você tem que fazer é confiar. Não olhar para aquilo que está ao seu redor, olhar para o seu momento, olhar para aquilo que está acontecendo, não é se alegrar, falar, não, Deus me deu a palavra, aquilo que Deus falou vai ser do jeito dele, vai ser como Ele quer fazer. Olha o que Isaías, usado pelo Espírito de Deus, fala para nós. Isaías 46, versículo 10. Eu vou ler a primeira parte. Ele diz assim, que anuncio o fim desde o quê? O princípio. Deus já fala como tudo vai terminar. Só que a gente não consegue crer. Deus fala que vai fazer, Deus fala como vai ser, mas a gente fica pensando, mas será que vai acontecer? Olha o que diz. Que anuncio o fim desde o quê? O princípio. Irmão, as coisas não vão terminar como o diabo quer, não. Vai terminar como Deus falou. Talvez hoje você está olhando para a sua vida, você está pensando no pior. Você está pensando no pior, não. Tudo vai terminar como Deus fala. Mas você tem que confiar. Um exemplo, uma irmã contou aqui um testemunho muito forte. Ela foi diagnosticada com câncer. Contei na quarta-feira, mas o pessoal de casa não sabe. Imagina, ouvir sobre o câncer, muita gente já pensa lá na frente. Ela já pensa o quê? Eu vou morrer. Só que ela ouviu uma palavra do missionário que ela guardou. Ela segurou a palavra. Em meio àquela angústia, porque imagina, você descobrir um câncer, começa a passar muita coisa na cabeça. Aí nessa hora, o diabo vai fazer você lembrar de um conhecido que morreu com essa doença, porque ele vai tentar colocar na sua cabeça, ixi, você também vai morrer. E ela, pessoal, em meio a tudo aquilo, ela parou para ouvir a palavra. Numa mensagem que o missionário deu, Deus usou o missionário e falou assim, essa doença não é para a morte. Ela abraçou aquela palavra. Então Deus já estava anunciando para ela o que iria o quê? Acontecer. Deus já estava falando, você não vai morrer. Isso que está acontecendo não vai acabar com você, não vai te destruir. Ela falou, pastor, eu confiei na palavra. Aí eu contei aqui na igreja, aquela palavra trouxe uma alegria, aquela palavra trouxe uma esperança, sabe? Encorajou ela ficou firme.
Não sei se foi no mesmo dia ou poucos dias, não tem tanta diferença, uma irmã ligou para ela, irmã de sangue, irmã dela. Geralmente, quando a gente passa uma luta, a gente quer receber apoio de quem, pessoal? E geralmente o normal, né? A família vai te abraçar, estamos juntos, conta com a gente. No caso dela, olha o que ela ouviu da própria família. A irmã ligou para ela passando por aquela luta, esperando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo. Sabe o que a irmã perguntou para ela? Fiquei sabendo, né? Você está doente? Seu plano funerário está em dia? Só que lá atrás, a palavra que Deus deu é que essa doença não é. Mas, pessoal, aquilo, ela não ficou chateada com a irmã, porque ela entendeu. Deus já tinha falado como iria acontecer. E graças a Deus, ela passou por todo o processo, fez tudo o que ia fazer e está abençoada, está curada. Mas note, Deus falou, que anuncio o fim desde o quê? Só que muitas vezes Deus fala, a gente não crê. Porque a gente fala, Deus falou, tudo bem, mas está do mesmo jeito, não está acontecendo nada. Confia no que ele fala. Aí eu vou ler mais. Aí ele diz assim, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a vontade de Deus para nós é expressa na palavra. Então, quando você lê a Bíblia, você entende qual é a vontade de Deus em relação à sua vida. Ele diz que ele vai fazer. Então, tudo que está escrito aqui, promessas, são vontade de Deus para nós. E vão se cumprir? Sim ou não? Agora, não seja incrédulo. Pastor, se não aconteceu, não vai acontecer mais. Para com isso, meu irmão. Você tem que falar, Deus não é homem, Deus não é mentiroso. Se ele falou, eu vou confiar até o fim e vai acontecer. Aí ele diz mais aqui, no 11, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras o quê? Agora, vamos lá? Porque assim o disse, para aí, e assim, acalma o coração. O que Deus falou com você? Qual foi a palavra que Deus lhe deu? Do jeito que ele falou vai acontecer. Só que como pastor, vou falar uma coisa que eu não falei na quarta-feira. Tudo que Deus fala, tanto relacionado à coisa boa, como a coisa ruim, vai acontecer. Eu dei uma mensagem hoje, alguém ouviu sobre o rebelde? Quem ouviu a mensagem? Eu vou pedir para ela colocar ali, porque a gente quer o cumprimento das coisas boas, né? Não, pastor, Deus prometeu, essa palavra vai se cumprir. Mas ela vai colocar ali na NBV. Olha o que diz Provérbios 19, 29. Vê se é na NBV, que é uma versão atualizada. Essa aí mesmo. Então, tudo que Deus fala, ele vai fazer. Só que não é só relacionado à bênção. Coisas boas, a gente quer que aconteça. Mas quando Deus fala de algo, um exemplo, olha para mim. Deus fala assim, se você continuar fazendo assim, isso não vai ser bom para você. Aí a pessoa não crê. Vou fazer que não vai dar nada. Vai pagar para ver? Olha o que diz lá, Provérbios 19, 29. O castigo dos rebeldes e desobedientes já está preparado, e será muito o quê? Quem falou foi Deus. Se a pessoa insistir em continuar fazendo isso, ela vai arcar consequência ou não vai? Mas a gente acha que só coisa boa. Não, pastor, a promessa vai se cumprir. Mas as advertências que Deus dá, se você desprezar, se você ignorar, isso vai acontecer. É que nem a Bíblia fala de quem não vai morar no céu. Aí a pessoa fala assim, não, eu do jeito que eu sou vou morar no céu. Mentira. Se Deus falou, vai ser do jeito que Ele falou que os mentirosos não vão. Não adianta. Não, pastor, mas foi só mentirinha. Os adúlteros não vão. Seja quem for, se não se arrepender, não vai. Isso quem falou foi Deus. Deus não vai mudar a palavra dele. Tanto positivamente, como até negativamente. Que quando Deus fala, né? Se você não fazer, vai acontecer. Aí a pessoa brinca. Tudo que Deus fala vai ser como ele falou. Jesus falou que vai voltar. Quem crê que ele vai voltar? Mas tem gente que não crê. A pessoa não crê na volta de Cristo porque ela vive no erro, vive no pecado, vive na mentira. E se ela morrer assim? Irmão, o missionário R.I. Soares fala, do jeito que você morrer, você vai ficar. Não adianta.
alguém orar pela sua alma, não adianta alguém pedir, perdoa ele. Se a pessoa que partiu não se arrependeu antes da morte, infelizmente ela vai se perder pela vida toda. Então, tudo que Deus fala vai ser como ele falou. Então, eu tenho que prestar muita atenção e vigiar. Quem está entendendo? Aqui eu dei o exemplo do rebelde. Foi Deus que falou, o castigo. O que é castigo? É coisa boa ou coisa ruim? Então, Deus está falando, se você for rebelde, olha para mim, você vai ter um castigo, você vai ter uma consequência. Aí a pessoa pensa, não, mas comigo... Olha como é que o diabo engana as pessoas. Irmão, a Bíblia... Um dia uma pessoa fez uma pergunta para mim, tem muitos anos atrás, eu ainda não era pastor, eu era obreiro. Lógico que eu continuo sendo um obreiro, porque obreiro é quem faz a obra. Mas eu não dirigia igreja, não era pastor, eu era obreiro, ajudava o pastor. Aí uma pessoa falou assim para mim, não sei se você já pensou isso, pastor, a Bíblia é um livro tão bonito, a Bíblia só podia falar de coisas boas. Por que tem alguns relatos, algumas coisas, né? Ela quis dizer assim, poxa, a Bíblia é um livro tão... só devia ter história bonita. Mas tudo que está na Bíblia tem um propósito. Aí eu falei para ela, até os erros que você vê que está aqui, tem um propósito. Você não me imitar. Diga glória a Deus. Irmão, não era para ter um adultério, porque os adúlteros, o Davi sabe o preço que pagou. Os infiéis, na Bíblia, a gente viu o que aconteceu com os infiéis. Mas tem gente que mesmo tendo aqui, Deus mostrando, eles fizeram isso, pagaram um preço, aconteceu isso. Tem gente que insiste, acha que pode fazer, que não vai acontecer, e vai pagar um preço caro. Então está lá, o castigo dos rebeldes, desobedientes, já está preparado. E será muito... Lembra daquela série de mensagens que eu dei? A pessoa sem entendimento diz assim, eu quero ir para o inferno vai ter festa todo dia, vai ter bebida todo dia. Mentira. O inferno não vai ser lugar de prazer. Eu já falei para vocês, o inferno vai ser lugar do quê? Castigo, sofrimento. As pessoas no mundo aí riem da nossa cara. Esses crentes vão para o céu, eu não quero ir para o céu, não, eu quero ir para o inferno, lá vai ter muito rock and roll, vai... A Bíblia fala qual vai ser a melodia do inferno. Choro. Se é um lugar que vai ter choro e ranger de dente, é porque vai ser um lugar de agonia e sofrimento. Diga, Deus me livre. Irmão, Deus fala, do jeito que Ele fala, Ele vai fazer. Em todos os sentidos. Quem está entendendo? Se Ele falou, os adúlteros não vão herdar o reino do céu. Vai acontecer. Não vai. Deus está mudando a palavra. 1 Coríntios 6,10. Coloca aí. Bem rapidinho. Pode colocar na versão normal. Então, do jeito que Deus fala, Ele faz. Deus não muda a palavra dele. Ele disse, eu, Senhor, não mudo. O diabo, ele vai usar pessoas para querer te dar conselhos fora da palavra, querer, distorcer a palavra. Não é bem assim, não é desse jeito. E se você der ouvido, você vai se perder. Você tem que falar, não, Deus falou, eu vou respeitar o que Ele falou. E o que Ele falou, tanto coisa boa vai fazer, mas quando Ele fala que se eu fazer coisa errada, eu vou ter a consequência, isso vai acontecer ou não vai? É a mesma coisa, eu faço uma coisa errada, o salário do pecado é o quê? Aí o exemplo, eu não me arrependo, eu não peço perdão. Mas aí eu fico aquela oração meio de remorso, eu estou triste, eu não queria ter feito, Deus, não deixa acontecer não. Irmão, antes de você cair, Deus falou qual seria a consequência do erro, mas você quis fazer. Você subestimou a Deus, você subestimou a santidade, a sabedoria de quem? Não, se Ele falou, vai ser como Ele falou. Não brinca não, a Bíblia de Deus ninguém zomba. Olha o que Ele fala, não errei, você está falando, não erra. Nem os devassos, olha a lista, não dá tempo de explicar. A pessoa que não tem freio moral, não tem temor, nem os idólatras, não é só idolatrar uma imagem, tem gente que idolatra pessoas, idolatra cantores, idolatra até parente, até filho. Não, a gente tem que adorar somente a quem? Nunca idolatrar ninguém, pastor, não, porque esse pastor, o dia que eu for embora, eu vou também. Não vai não, você vai ficar aqui. Eu falei que o dia que for embora, eu só vou levar minha esposa e meus 3 filhos. E em casa tem um cachorro e o gato.
Só esse. E as malas, o resto. Aí diz lá, ó, nem os adúlteros, nem os efeminados. A palavra já fala por si. Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. Nem o sodomita. O que o sodomita fazia? Coisas abomináveis aos olhos de Deus. Pessoas do mesmo sexo que se deitavam para ter relações. Isso é abominação. Aí ele diz mais, nem os ladrões, não é só o que toma algo de alguém, né? Se eu pego o que é de Deus para mim, eu também estou sendo ladrão, não, estou roubando. Nem o que? Avarento, ama as coisas, o dinheiro, é materialista, nem o que? Aí alguém, cuidado, qual é a interpretação limitada? Não, a Bíblia fala do bêbado, a Bíblia não fala de quem bebe. Quem bebe é bêbado, irmão. Fala para mim, todos que... Não, eu bebo socialmente, daqui a pouco está enchendo a cara e está caindo, tá ou não está? É qualquer vício, irmão. A gente precisa da bebida. Aí ele diz mais, isso aqui nem em São Carlos e nem no Brasil tem, isso é só em outros países. Nem os maldizentes, vamos ler, nem os roubadores. Leia. Deus falou. Se ele falou que não vai, diga não vai. Pode ser pastor, pode estar em cima do altar. Se estiver fazendo isso, Deus já falou. Se você estiver nessa prática, se você estiver fazendo isso, você não vai entrar no céu. Irmão, e se não vai entrar no céu, o céu é maior do que tudo. Você acha que uma pessoa que anda, ela vem na igreja, mas ela não se arrepende, ela continua fazendo isso. Se ela não pode entrar no céu, você acha que ela vai desfrutar das bênçãos? Não vai. Pode ser que pela misericórdia, ou porque o pastor ora, porque alguém ora, uma bencinha ou outra ela está alcançando, mas ela não está vivendo a plenitude de Deus. Ela não está desfrutando de tudo que Deus tem para quem quer desfrutar de tudo que Deus tem. Então, respeite o que ele fala. Ele falou e se fez. Se ele falou que se eu fizer isso eu não vou para o céu, eu não vou. Mas aí vamos pegar também relacionado à bênção. Quando Deus falar, creia e obedeça. Os discípulos tiveram uma experiência dessa. Jesus falou algo para eles, eles confiaram e viram. Vamos lá? Lucas capítulo 10. 2 exemplos que eu vou dar rapidinho. Deus mudou tudo que eu preguei durante o dia, ele sabe o porquê. Lucas capítulo 10, verso 4. Jesus estava levantando 70 discípulos para fazer a obra de Deus. E ele estava dando instruções, ele estava dando direção. Qual foi a direção? E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. E a ninguém saudeis o quê? Na hora que ele deve ter falado, um deve ter olhado para o outro, ninguém questionou, ninguém falou nada, mas eles devem ter pensado, peraí, poxa, tudo bem que foi o mestre que falou, mas como a gente vai para um lugar que a gente não sabe sem levar nada? Quando ele fala, confie, diga glória a Deus. Se ele falou que não era para levar nada, em outras palavras, eu vou cuidar, eu não vou deixar faltar nada. Mas eu tenho certeza, se foi com cara fechada ou não, eu não sei, porque eu não estava lá. Mas um ou outro deve ter olhado para o outro, fazer o quê? Mas eles fizeram. Quantas vezes, irmão, Deus fala com a gente, ao invés da gente obedecer, a gente murmura, a gente não concorda, a gente subestima. Não, mas que loucura. Tem hora que é loucura. O que Deus manda a gente fazer é loucura para o homem natural, mas para o homem da fé não é loucura, não. Loucura fazer o que a palavra fala é para o carnal, para o espiritual não é loucura, não. Porque o espiritual, ele entende a voz de Deus. O espiritual sabe que quando Deus fala, ele pode fazer, obedecer, que tudo vai bem. Diga glória a Deus. Aí, não sei se com cara feia ou não, fizeram. Lucas, agora, lá na frente, capítulo, deixa eu pegar para você agora. Jesus faz a pergunta agora, quer ver? Lucas 20, 22, 35. Então, ele falou para eles, não leva nada, faz desse jeito. Diz assim, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa e alforge, ou sandálias, olha a pergunta, segura aí, tá? Faltou-vos porventura alguma? Fez uma pergunta.
Falou, lembra aquele dia eu falei algo para vocês, eu mandei vocês fazer? A pergunta que eu faço, eu mandei vocês não levar nada, né? Faltou alguma coisa? Segue agora. E eles responderam, quando Deus fala, confie. Porque do jeito que ele falou, ele vai fazer. Quando ele falou para não levar nada, é como se ele falasse, não vai faltar nada. E faltou alguma coisa? Tem que confiar mais na palavra, irmão. A gente tem que confiar mais na palavra. Eu anuncio o fim desde o princípio. Quando Deus fala, ele já está mostrando como vai ser, como vai acontecer. Só que a gente não consegue crer. A gente duvida, mas ele falou, mas... Não, se ele falou, eu vou confiar na fidelidade de quem? Outra situação, agora no Antigo Testamento. Reis, segundo livro de Reis, capítulo 7. Deus fala... E nós temos que aprender o quê? Confiar. Segundo Reis 7. Aqui fala quando Samaria foi cercada, os inimigos roubaram tudo, tiraram tudo deles. A situação ficou complicada. O inimigo roubou, levou alimento, levou tudo deles. A situação estava difícil. No capítulo 7, verso 1, olha o que Deus falou. Deus já falou o que ia acontecer. Então disse Eliseu, ouvi a palavra de quem? Irmão, quando você vem na igreja, o pastor está pregando, quando você pega a Bíblia para ler, fique muito atento. Aquela palavra que vai chamar a sua atenção é Deus falando assim, ó, eu vou fazer na sua vida. Tanto é que de vez em quando eu leio a Bíblia eu fico rindo, quem olha assim falando isso é doido. Não, porque eu começo a pensar, olha o que Deus está falando. Porque no meu espírito eu creio. O que Ele está falando, Ele vai fazer. Independente do que eu estou passando, independente do meu momento, eu estou crendo. Aí Ele diz assim, ó. Assim diz o Senhor, amanhã. Irmão, isso aqui é muito forte. Deus falou até quando e que horas ia acontecer. Amanhã. Ó, amanhã. Deus já falou até o horário. Sua bênção tem dia e tem horário para chegar. Quanto menos você esperar, vai chegar. Agora, se você for ansioso, pastor, vai ser quando? Quem sabe é Deus, só confia. Se você ficar, mas que nem a irmãzinha, será que esse é meu caso? Vai casar não. Está ansiosa. Confie em Deus, na hora certa tudo vai dar certo. Diga glória a Deus. Irmão, olha a palavra que Deus deu para ele. Deus falou até quando ia acontecer. Só que nós vamos ver um indivíduo que ouviu essa palavra, é como muitos de nós. Deus fala, mas a gente não consegue o quê? Crer. Amanhã, quase esse tempo, é como se um exemplo, agora é 8:00 da noite, amanhã é esse horário. Amanhã, quando der esse horário, olha o que eu vou fazer. Deus falando, pessoal. Uma medida de farinha haverá por um ciclo. E 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta da onde? Irmão, quando eles ouviram aquela palavra, era para todo mundo já se alegrar, glória a Deus. Quem está falando com a gente é Deus. E tudo que Deus fala, acontece. Só que olha a atitude, não de todos. Esse homem representa algumas pessoas que estão dentro da igreja, que não conseguem crer. Mesmo Deus falando, não consegue crer. Olha o que diz a sequência. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava. Coitado desse rei, porque o cara que ele achava que ajudava ele era um incrédulo. Cuidado, irmão. Muitas vezes tem pessoas que estão do seu lado, você acha que está te ajudando, são pessoas incrédulas que estão matando a sua fé, estão roubando o seu sonho. Os comentários, você fala que está com projeto, você fala que tem um sonho, mas não sei não, é difícil, você tem que pisar mais no chão, você tem que ser mais humilde. Você vê, ela não tem a mesma fé que você. Vou pegar o que o reverendo João Batista disse. O reverendo tem o jeitão dele de pregar, mas tem coisa que ele fala é verdade. Águia não anda com galinha. Águia anda com o quê? Águia anda com o quê? Se a águia andar com galinha, ela vai, como é que é? Cacarejar, como é que é? Eu duvido se uma galinha não anda com águia, porque ela não vai ter a capacidade que a águia tem?
Se a galinha olha para a águia, eu vou voar igual ela, coitada, vai cair na panela. Cuidado, olha o homem que o rei se encostava. Tem hora, cuidado. Tem pessoas que estão do teu lado, você não está percebendo. Incrédulas, medrosas, e estão influenciando você de alguma maneira. Olha o que o homem falou. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus. Cuidado com o que você fala com o homem de Deus, irmão. Naquela hora que Deus usou o profeta para falar, ó, Deus falou que vai fazer, ele deveria ter respeitado e aceitado. Mas olha o que ele fez. E disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele creu ou ele duvidou? Até parece. Muita gente está igual ele, ouve a mensagem, mas não consigo, mas isso não vai dar certo. Creia no que Deus fala. Ele falou, ele vai fazer. Davi falou, porque ele falou e tudo se fez. Isaías falou, eu farei a minha vontade, o que eu falei acontecerá. Ao invés dele falar, amém, profeta. Mas por que ele não conseguiu crer? Porque olhando a situação estava difícil. Mas, irmão, geralmente Deus nos dá uma promessa, é na dificuldade. É no momento difícil que Deus vai te dar uma palavra para você crer e se alegrar em cima dela. Quem está entendendo? Foi o que a irmã fez. Com câncer, essa doença não é para a morte. Ela segurou. Ela confiou, não. O meu Deus falou que eu não vou morrer. E ela assumiu, eu não vou morrer. E está viva, está louvando a Deus. Está aí servindo a Deus. Amém? Aí, e ele disse, olha o que o profeta falou. O profeta deu uma resposta à altura da incredulidade e estupidez dele. Olha o que o profeta falou. Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não. Quem duvida, vai até ver na vida dos outros, não na vida dele. Só quem crê viverá. Quem vai viver aqui as promessas. Quem duvida, vai ver todo mundo bem e ele vai continuar mal. Irmão, o que Deus falou, ele fez. Vou resumir porque eu já vou orar com vocês. Deus, ele tem a forma de trabalhar. Eles tinham saqueado tudo de Samaria. Sabe o que Deus fez? Diga assim, o agir de Deus é tremendo. Versículo 6 do capítulo 7 de 2 Reis. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram. Digo, o inimigo foge. Quem veio sexta passada? Falei sobre isso. Quem tem que fugir é a gente. Quem é que tem que desistir? O diabo. Olha o que Deus... Irmão, Deus, quando você aprende a confiar, eu falo, o trabalhar é o de Deus, o resolver é Deus que faz, o abençoar é Deus. A gente não tem que pensar como ele vai fazer. O trabalho é de Deus. Israel não tinha um exército capaz de enfrentar aqueles homens, entrar lá e trazer de volta. Deus fez um barulho. Aí o barulho de um monte de soldados marchando. Na hora eles falaram, o quê? Israel se uniu, outras nações estão vindo contra a gente. Os medrosos, só de ouvir o barulho, o quê? Fugiram. Quando você aprende a confiar no que Deus fala e descansar, Deus faz, Deus age e Deus resolve. Mas a gente ouve a palavra, a gente acha que Deus está mentindo para a gente. Ao invés de crer, glória a Deus, obrigado, Jesus. Dentro de nós, porque Deus sonda o coração. Deus sabe quando você recebe a palavra, quando você crê na palavra, ou você duvida. Quando você crê, Deus age. Agora, quando você duvida, Deus não pode fazer? Aí sabe o que aconteceu? Aí diz aqui, pelo que se levantaram e fugiram de um crepúsculo, à noite, né? E deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para o quê? Deixaram tudo para trás. Tudo que o diabo roubou de você, você vai recuperar. Ele vai soltar. O inimigo soltou, largou.
Agora, lembra do que Deus falou lá? Amanhã, Deus falou o horário, Deus falou como ia ser e como ia fazer. E Ele fez. Diga, o que Deus falou para mim, Ele vai fazer. Versículo, pessoal, 17. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Mas volta no 16, eu pulei um detalhe aqui. Olha o que diz o 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Ou seja, tomaram de volta o que tinha perdido. Recuperaram. Presta atenção no detalhe. E havia por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme... Não foi isso que Deus falou? Foi o que Ele falou ou não foi? E do jeito que Ele falou? É isso. Aí, lá atrás, o que o profeta falou? Você verá, só que você não vai comer. Aí vamos no 17, que eu pulei. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão encostava. E o povo fez o quê? E ele o quê? Como falar o homem? O que falou quando o rei descer a ele. Do jeito que Deus fala, Deus faz. Deus falou, você vai morrer, você não vai ver. Você vai ver, porém você não vai desfrutar. Ele viu. Sabe por que ele viu? É como se Deus falasse, nunca duvide de mim. Isso é para nós. Nunca duvide de quem? Ele viu para jamais querer subestimar a capacidade de Deus. Só que ele não desfrutou. Aí, para a gente terminar. 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei. Irmão, quando o homem de Deus está pregando, presta atenção. Deus está falando através da boca dele o que vai fazer na sua vida. E você tem que crer. Você tem que segurar. Olha o que diz. Porque assim sucedeu. Diga, aconteceu. Como homem de Deus, o quê? Não brinca. Vai ter dia que você vai vir aqui, a palavra vai ser mais séria. Deus não condena o pecador. Deus condena o quê? Se Deus usar minha boca para falar contra o pecado, e eu mostrar para você, Deus falar através da minha boca, ó, esse pecado vai te levar para o inferno, esse pecado vai trazer consequências. Não duvide. Na mesma hora se arrependa. Confie, não, Deus, eu não vou fazer isso. Aí ele diz assim, ó, porque assim sucedeu, ou seja, aconteceu, como o homem de Deus falara ao rei dizendo, o que ele falou? Lembra? Amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo. A porta é o quê? E aquele capitão responder ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera, eis que o verás com os teus olhos, porém daí, e assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e ele o quê? Nunca duvide da palavra. Tanto quando ela falar de bênção, como ela falar também, advertir você. A palavra tem hora que vai advertir. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Não duvida não, não brinca não. Não brinca, não subestime. Vamos voltar lá a Isaías 46, 11. Coloca de novo aí. É muito forte esse versículo. O domínio é de Deus. Ele diz assim, ó, que chamo a ave de rapina desde o Oriente. A natureza obedece o comando de Deus. A Bíblia diz que até o mar, ele sabe o seu limite. Eu estou com a mensagem preparando para dar para vocês. Tomara que no dia eu grave essa mensagem para que o Brasil possa ouvir. A natureza obedece à voz de quem? Mas quantas vezes o homem, que também foi criado por Deus, é teimoso, é desobediente e não se submete àquilo que Deus o quê? Você lembra? Os discípulos ficaram surpresos quando eles viram Jesus repreender a tempestade. Você lembra o que eles falaram? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar obedecem a Deus, mas a gente não quer obedecer. O vento e o mar, quando Deus fala, se cala, para.
O homem, não. Deus fala, o homem vai em frente. Eu vou em frente. Vai sofrer o dano. Vai ou não vai? Vai. A natureza, ela se curva diante de Deus. Nós que fomos criados, Deus fala e a gente quer fazer do nosso jeito. Por quê? Porque não confiamos, subestimamos, achamos que o que Deus está falando é igual aquele filho, o pai fala, sabe de nada. Lá na frente quebra a cara. Quebra ou não quebra? Desculpa falar dessa forma. Mas quantos filhos... Já viu o filho... O pai fala e faz isso aqui. Sabe de nada. Meu irmão, esse balancinho do ombro, o pai que é temente fala até assim, tem misericórdia, Deus. Porque, infelizmente, ele vai assistir a queda do filho, sem poder fazer nada. Ele falou, mas o filho, eu tô nem aí. Eu lembro, antigamente, uma música do mundo, eu falo assim, tem hora, irmão, o mundo inverte os valores. Tinha uma música que fala assim, tô nem aí. Olha que incentivo. Ontem eu vi um livro, eu não li o livro. Até mostrei para minha esposa. Se ela está aí, se ela pode... É mais ou menos assim, olha o título do livro, Desgraça de Obediência. A obediência é uma desgraça? Obediência é bênção, quem crê? E livro infantil, viu, André? Aí eu falei assim, será que ensina o quê? Que ser rebelde é melhor? Você quer ver como é que o mundo está invertendo valores? Antigamente, como é que é a palavra certa? Todo filme lá tinha o vilão. Hoje, Hollywood está incentivando as pessoas gostarem mais do vilão do que dos mocinhos. Quem já percebeu isso aqui? O vilão está se tornando o herói. Quem já viu isso? Não é? O vilão é o herói. O vilão é o coitado. Você vê como é que o mundo inverte os valores. Imagina as crianças observando isso. Não, porque o mal que é bom. Não, o mal sempre vai ser mal. O mal nunca vai ser bom. O que é mal é mal. Mas você vê que até aí eles tentam, de forma didática, cinema, já plantar essa sementinha, invertendo os valores, querendo mostrar que o pecado é melhor, que as coisas erradas é melhor. Não, desobedecer o pai é bom, não. Filho que desobedece o pai não vai longe, não. Vai longe, pessoal. Agora, filho que honra pai e mãe é mandamento. Você vai viver muito tempo, diga glória a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a face o quê? Da terra. Eu vou honrar meu pai até o fim, porque eu sei que se eu honrar meu pai, eu vou viver muito, Deus vai me abençoar. Agora, filho que despreza pai, você vê. Essa semana eu estava vendo, eu falei, meu Deus, coloca lá aqueles obituários de pessoas que morrem. Pastor, só vê isso? Não é que eu quero ver. Apareceu lá, pessoa nasceu em 2000, já morreu. Se você for ver quem nasceu em 2000, já está com 25 aninhos, pessoal. Eu vou parar de falar, porque eu sou da década de 80, já sabe como é que é, né? Desceu de 80, 70, 60, sabe que os anos já passaram para você. A vida é curta, pessoal. Ouça, quando Deus falar, ele diz que chama a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho, desde terra remota. Agora, nossa parte. Porque assim o disse, e assim o quê? Deus falou, vou mandar. E mandou ou não mandou? Só que Deus também falou para quem? Você não vai. Ele não foi. Porque assim o disse, e assim acontecerá. E o determinei, e também farei. Aplauda Jesus bem forte. Pode aplaudir o nosso Deus. Amém? Fique de pé, por favor.